Você já deve ter passado por uma situação como essa. Fiz algo errado com essa pessoa e ela nunca mais vai me perdoar. Você talvez tenha xingado ou gritado com essa pessoa, tenha agredido ou simplesmente falou algo que não deveria. Mas será que você não merece o perdão? Não me entenda mal, não estou querendo ser vitimista, nem nada do tipo. O que essa pessoa fez foi sim errado e não tem nenhum problema ficar irritado com ela. Mas aí vai um velho pensamento clichê. Quem nunca errou? O vídeo de hoje é sobre o filme A Voz do Silêncio. Nele somos apresentados a Shoya Ishida, um estudante do ensino fundamental que é bastante popular, principalmente entre seu grupo de amigos. Pode-se dizer que ele é o líder. Ele é quem pratica bullying com todos e é ele quem dita quem será o próximo alvo. E tudo seguia conforme o usual, até que entra em cena a nova estudante, Shoko Nishimiya. Shoko é uma menina surda, que até consegue se comunicar com falas, mas nada muito entendível. Como toda deficiente auditiva, ela sabe a língua de sinais, mas como nenhum aluno de sua classe sabe essa linguagem, ela acaba escrevendo em um caderno para poder se comunicar. No começo, a maioria dos alunos são simpáticos e interagem com ela, até a inclui na rodinha de amigos. Mas é aí que Shoya Ishida, incomodado com a situação, começa a vê-la como um alvo para os seus ataques. E é nesse momento que a vida escolar de Shoko, uma menina inocente, vira um inferno. Para humilhar a garota, Ishida começa a imitar o jeito dela falar para a turma inteira rir. Joga a mochila dela com todas as coisas importantes no rio e muitas outras brincadeiras. Mas vale lembrar que Ishida era sim o líder, que tomava toda a iniciativa, mas ele não era o único que humilhava a garota. Havia os amigos dele que também faziam bullying com ela. Uns davam risada de toda a situação e outros até participavam, como a Ueno, que havia sido muito simpática com Shoko, mas quando um garoto de quem ela gostava começa com o bullying, ela é uma das primeiras a entrar na brincadeira. E foi assim durante um tempo, até que Ishida e Ueno começam com a brincadeira que passou dos limites. Eles arrancam o aparelho auditivo de Shoko com tanta força que machucava a garota, e às vezes até sangrava. E tudo isso durou semanas, até que a mãe de Shoko toma uma iniciativa. Ela faz uma reclamação na escola, o que obriga os diretores a ir atrás dos culpados do sofrimento de sua filha. Eles começam a perguntar na sala quem teria feito aquilo. A sala fica em silêncio durante um tempo, até que os alunos, um por um, dizem que o culpado de tudo foi Ishida, inclusive seus amigos, que são tão errados quanto ele. Não hesitam em apontar o dedo. Ishida sai dessa história como o principal e o único culpado da situação. Ele até continua na escola, mas, para surpresa dele, seus amigos começam a tratá-lo diferente. Ishida, antes o líder que ditava tudo o que devia ser feito, agora se torna o principal alvo de todo o bullying e humilhação que Shoko sofria. Tudo isso dura um bom tempo, até que param de atormentá-lo e rapidamente começam a ignorar ele. É como se ele não existisse mais. Quanto a Shoko, ela não aguenta a pressão. Depois de todo o sofrimento, humilhação e a sensação de ser um fardo para todos, ela acaba indo para outra escola. Para ela, não é um recomeço. É uma fuga. Anos se passaram e Ishida agora é um adolescente que vive no ensino médio, uma vida totalmente diferente de quando era mais novo. Antes, um aluno popular que outros adoravam seguir. Agora, ele é simplesmente um ninguém. Um ninguém isolado e ignorado, que sequer merece atenção. Ele tem autoestima baixa e, tirando os seus familiares, ele não consegue olhar no rosto de nenhuma pessoa. Todos são estranhos para ele. É como se a sociedade fosse inalcançável. Isso é representado por um X no rosto de cada um. Ele está extremamente depressivo e pretende acabar com a sua dor. Para isso, ele trabalha todos os dias, com o objetivo de juntar dinheiro para sua mãe. E após fazer isso, ele iria tirar sua própria vida. Ele até marcou sua última data em vida. E assim ele foi vivendo, dia após dia. Mas, ao chegar na véspera da data final, ele percebe que ainda tem que resolver o que tem o atormentado por todos aqueles anos. Shoko Nishimiya. Vale lembrar que todo esse tempo ele aprendeu língua de sinais. Então ele vai até onde a garota estuda. O objetivo dele é devolver um caderno dela que ele tinha destruído. Eles acabam se reencontrando e a primeira reação dela é correr. Afinal, quem está na sua frente é o causador do seu trauma de infância. Mas Ishida não desiste e vai atrás dela, e acaba explicando em língua de sinais o motivo dele estar ali, e devolve o caderno. Ela aceita, mas para a surpresa dele e da garota, ele pergunta se eles poderiam ser amigos, que faz ela chorar.
Ele entrega o dinheiro que guardou à sua mãe e após fazer isso, ele vai para a ponte para acabar com o seu sofrimento. Tudo estava ocorrendo conforme ele havia planejado, mas quando ele está prestes a pular, ele ouve um barulho e desiste daquilo. Essa segunda chance o deixa desorientado, mas também o força a seguir em frente. E é na escola que a primeira mudança real acontece. Ele vê outro garoto chamado Nagatsuka sendo intimidado por um valentão. Quase por instinto, Ishida intervém. Em troca, Nagatsuka se autoproclama seu melhor amigo, com uma lealdade intensa e exagerada. Para Ishida é assustador, mas quando Nagatsuka o defende, Ishida finalmente consegue ver um rosto. O primeiro X cai. Essa pequena conexão, a primeira em anos, dá a ele uma nova motivação. Ele decide procurar Shoko de novo, mas dessa vez não para fechar um capítulo antes de morrer, mas para genuinamente tentar ser o amigo que ele perguntou se podia ser. Após alguma insistência e superando a desconfiança inicial, eles finalmente fazem as pazes. Eles se encontram várias vezes, até que Shoko pede para rever Sahara, uma amiga que não via há um bom tempo. Nishimiya consegue reunir as duas e após fazer isso, ele acaba vendo Ueno. Há um paralelo interessante. Os dois protagonistas se reencontram com antigas amizades. No caso de Shoko, é uma amizade verdadeira, que foi separada por situações da vida, mas com Ishida, a história é outra. Ao rever Ueno, ele não encontra uma amiga, ele reencontra o passado. É como se tudo que ele tanto se arrepende estivesse vivo, bem na sua frente. Ele vê nela a crueldade, a falta de empatia e a necessidade de culpar os outros por um erro que um dia também foram dele. Esse reencontro o faz sentir como se todo o seu esforço para mudar tivesse sido em vão, como se o Eno fosse a prova viva que o impede de se redimir. E do ponto de vista dela, essa atitude faz sentido. O Eno nunca precisou assumir a responsabilidade pelo que fez. Enquanto Ishida levou toda a culpa, sofreu por anos, ficou com depressão e mudou completamente, o Eno continuou a mesma. Ela acha que nunca esteve errada e que a grande culpada de tudo é Shoko. Sim, na mente dela tudo seria melhor se a garota surda jamais tivesse aparecido. Mas não entenda errado, ela não odeia Shoko por ser surda, ela odeia Shoko pelo impacto que sua presença causou na dinâmica social do grupo. Ela vê o garoto de quem ela gostava sendo roubado de novo pela mesma pessoa. Mesmo com tudo isso na mente de Ishida, tudo ia bem com o novo grupo de amigos. Até que Kawai, uma menina que sabe do que aconteceu no passado, acaba contando para as outras pessoas que não sabiam do que tinha acontecido e elas ficam sem acreditar. Como é possível alguém ter feito algo terrível com uma pessoa tão pura e anos mais tarde eles serem amigos? Kawai diz que vai perdoá-lo, mas isso é tudo mentira. Ela quer usar o pedido de desculpas dele para se posicionar como uma pessoa moralmente superior. Ela expõe tudo, não por justiça, mas para se proteger. Ela quer que todos saibam que ela não era como Ishida, mas ele não se aguenta e fala o que pensa sobre Kawai. Ela vive retirando a culpa dela e colocando em outras pessoas. Ela de fato não participou do bullying de forma ativa, mas era conivente e às vezes dava risada da situação. E ele não para por aí. Ele se vira para Sahara, a amiga que Shoko tanto queria rever. Ishida a acusa de covardia, lembrando que, quando Shoko mais precisou dela, Sahara não aguentou a pressão de também ser zoada e simplesmente fugiu, abandonando Shoko. Esse momento é o ponto de virada do filme, onde ele finalmente para de internalizar a culpa e aponta as falhas de todos, inclusive as suas. E quando todos vão embora, é como se ele fosse incapaz de ser feliz e ter amigos. E no meio desse caos, Shoko permanece em silêncio, absorvendo a culpa. Para ela, essa briga é a confirmação de que ela só traz infelicidade. Esse sentimento já vinha crescendo nela há algum tempo. A recente morte de sua avó, a pessoa que era seu maior apoio emocional, a deixou ainda mais vulnerável e isolada. A avó era sua âncora. Sem ela, Shoko já se sentia perdida e questionando o seu valor. A briga na ponte, somada ao luto, funciona como golpe final. Ela vê um garoto que tentou se redimir ser destruído mais uma vez e se convence de que ela é a causa raiz. Ela vê o sofrimento de Ishida, a raiva de Ueno e entende que tudo isso gira em torno dela. O fardo se torna pesado demais
e ela toma a decisão de que a única maneira de parar de machucar as pessoas é de parar de sentir essa dor insuportável. Esse sentimento de culpa, agora amplificado pelo luto e pela briga na ponte, atinge seu ápice durante o festival de fogos de artifício. De forma trágica, Shoko não vê sua tentativa de suicídio como um ato de desistência, mas como a única solução que ela encontrou. Na sua mente, distorcida pela dor, se ela simplesmente desaparecer, a fonte de todo o conflito irá junto. Ela acredita que, sem ela, Ishida poderá ser feliz, o grupo poderá se reconciliar e ela deixará de ser um fardo. É um ápice absoluto de sua autoculpa, um ato desesperado que ela acredita ser de altruísmo, mas Ishida a impede, e é exatamente aqui que o arco de redenção dele se completa. No momento de troca de papéis devastadoramente simbólico, ele, que passou a infância inteira tirando coisas de Shoko, agora é o único que pode dar algo a ela, a própria vida. O resgate não é apenas físico, é a sua redenção através da ação. Ao puxá-la de volta da sacada, Ishida prova para ela e principalmente para si mesmo que sua mudança é real e que ele está disposto a lutar por ela. No entanto, ao salvar Shoko, Ishida não consegue salvar a si mesmo. Ele perde o equilíbrio, cai e fica em coma. Mas é a sua ausência que se torna o catalisador final para a mudança de todos os outros. Com Ishida hospitalizado, o grupo perde seu bode expiatório e seu ponto central de conflito. Eles não podem mais culpar Ishida pelo passado, nem podem usá-lo como desculpa no presente. A briga agora não é mais sobre o que Ishida fez, é sobre o que eles fizeram ou deixaram de fazer. O sacrifício dele força todos a finalmente pararem de apontar dedos e olharem para si mesmos. E vemos isso em Ueno, que tem seu grande confronto com Shoko no hospital. Pela primeira vez, sua agressão não é apenas ódio, é desespero, é uma confissão distorcida de sua própria culpa e medo. Enquanto Ishida está inconsciente, é Shoko quem assume a ação. Ela se esforça para manter o grupo unido, se conecta com a mãe de Ishida e prova que não é mais a vítima passiva. O grupo não se reúne apesar da tragédia, eles se reúnem por causa dela, formando um vínculo mais genuíno, baseado na responsabilidade mútua. E isso nos leva à cena final. Ishida acorda e vai ao festival da escola. Ele finalmente tem a coragem de levantar a cabeça e olhar para os rostos das pessoas, e um por um, os X que simbolizavam seu isolamento, sua ansiedade e sua autocondenação começam a cair. Pela primeira vez em anos, ele não está apenas vendo as pessoas, ele está ouvindo suas vozes, todas elas, o caos, as risadas, a vida. Ele é inundado por essa conexão e Ishida chora. Não são mais lágrimas de tristeza ou de culpa, são lágrimas de alívio, de aceitação e finalmente de redenção. Ele percebe que ao salvar Shoko, ele salvou a todos, inclusive a si mesmo, e que ele enfim merece ter uma voz.